Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Que bom que vocês estão por aqui hoje, né? Sinal de que até aqui vocês venceram vários e diversos obstáculos. E é justamente sobre estes temas que faremos uma breve reflexão. A superação de obstáculos. Você certamente já teve a oportunidade de observar uma lagarta. Sabe aquela lagartinha? E já devem ter ouvido falar sobre o seu processo de metamorfose até se transformar numa linda borboleta. Esse processo de transformação exemplifica bem o tema do programa de hoje. Essa metamorfose ela começa com uma lagarta e que surge de um ovo, tá? Essa lagarta, cientificamente chamada larva, se alimenta de muitas folhas, né? Ficando aí cada vez maior e passa por uma série de mudas em que ela vai se desfazendo da sua pele. Um dia qualquer aí, no decorrer, a lagarta para de comer. Aí ela fica pendurada de ponta cabeça em um pequeno galho ou numa folha, né? E aí ela vai tecendo um casulo sedoso ao seu redor. Dentro da sua cápsula protetora, a lagarta transforma radicalmente seu corpo. E depois de certo tempo, emerge como uma borboleta ou como uma mariposa, tá? Isso é científico. Eu trago essa comparação para refletirmos sobre nossas vidas a partir desse processo. Certamente todos nós, né, já enfrentamos muitos obstáculos até aqui. Né? Já passamos noites sem dormir, já passamos dificuldades financeiras, preocupações, medos, né? Mas veja, se pararmos para pensar, talvez chegaremos a uma conclusão que os obstáculos eles foram muito importantes nesse percurso. Concorda comigo? Todo o tempo em que a lagarta passou apertada dentro do casulo foi essencial para a transformação do seu corpo, né? Imagine se esse casulo fosse rompido durante o processo. Ela poderia morrer, né? Ou poderia ter sérios problemas no futuro dela, né? Como borboleta, não conseguiria voar, né? E se ela tivesse medo de romper esse casulo? Jamais teria se transformado numa linda borboleta. Muitas vezes nós abrimos mão de um objetivo por medo. Medo de que não dê certo, medo de falhar, das críticas, de não ser aceito, né, ou aceita. O medo, já mencionamos isso em outros programas, né? Pode nos proteger do perigo ou pode nos paralisar. Você já imaginou o que teria acontecido, por exemplo, com esse personagem chamado Pedro Álvares Cabral? Esse português e toda a sua tripulação do navio, se ele não tivesse enfrentado seus medos, né? Há 521 anos, mais ou menos, este navegador português e sua tripulação enfrentaram tormentas, calmarias no mar, né? E até doenças dentro do navio, né? E chegaram aqui, no território brasileiro, né? Dando início à história do nosso país, né? Uma nova história do nosso país, conhecida como Descobrimento do Brasil. Olha só que interessante, né? Se a gente for refletir aí, há pouco mais de meio século da histórica caminhada dos astronautas do Neil Armstrong e do Buzz Aldrin, né, na superfície lunar, né, as conquistas do programa Apollo e da corrida espacial, até hoje isso continua a influenciar e inspirar a vida dos seres humanos na Terra, né? Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, né? Assim, o Neil Armstrong anunciou ao mundo naquela época o início da sua histórica caminhada lunar em 20 de junho de 1969. Você já era nascido? Pois é. E o que seria de nós se o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, tivesse medo
e desistido. Em 1878, depois de inúmeras tentativas, Thomas Edison desenvolveu o filamento da lâmpada incandescente, né, gerando luz a partir da corrente elétrica. Segundo a história, foram mais de 1000 tentativas até chegar em um resultado de sucesso. E foi a partir daí que Thomas Edison inspirou diversas pessoas a persistirem em seus objetivos, já que para ele as tentativas não haviam sido falhas, e sim descobertas, né? Descobertas de fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. A sua invenção foi um dos grandes avanços para a industrialização, para a medicina, para a indústria cinematográfica, por exemplo, né? Como podemos observar, muitos obstáculos foram superados no decorrer da história, perceberam? E ainda temos a superar, né? E o maior deles atualmente é essa pandemia e suas consequências. Nós precisamos superar isso, né? A única certeza que temos é que sairemos transformadas dessa situação. Após relembrar alguns marcos da nossa história, vamos acompanhar agora alguns relatos dos alunos da EJA, da escola da EPG Mário Lago. Vamos prestar atenção aí nesses relatos de superação destes alunos. Eu sou o Rogério, aluno da EJA na escola Mário Lago, e a escola me ajudou muito, sabe? Ela fez parte da minha superação, que foi o medo de aprender, voltar para a escola. Afinal, eu estava muito tempo sem ir para a escola, então eu tinha aquele medo na mente, né? De você não vai aprender, você não vai ter essa capacidade de estar conseguindo adquirir agora, depois de tanto tempo, o conhecimento e seguir em frente. E na escola Mário Lago eu tive todo esse apoio, foi fundamental para mim seguir em frente. Eu estou seguindo, eu estou acreditando nas minhas metas, nos meus objetivos, e eu acredito que todos deveriam refletir e acreditar, e não se deixar levar pelo medo de olhar e falar assim: ah, eu estou fora da escola há um tempo, eu vou voltar, não vou aprender. Todos têm capacidade, aprende. Então olhe para frente, acredite nos seus sonhos e lute, porque a escola é a base de tudo. Que a escola, né, me ajudou a superar. Um exemplo, né, eu vou dar aqui muitas coisas, né, mas me ajudou a superar, assim, que eu me via muito, assim, muitos me julgavam, sabe, porque até próprio da minha família, né, ah, você não terminou os estudos, né, me olhava com um olhar de burra, não, aquela é burra, né, e a escola tem me ajudado, né, a superar não só isso, né, que isso aí já foi superado, mas um exemplo que eu vou dar, né, eu fui fazer uma entrevista uma época numa empresa e ali eu escrevi o nome da empresa errado, né, e depois da entrevista, né, que acabou, eu saí pra fora, né, da empresa e tudo, e quando eu saí, eu vi escrito, né, o nome da empresa bem grande, estava ali na frente, e eu falei, meu Deus, eu escrevi errado o nome da empresa, né, ali eu já sabia que ia ser reprovada e fui, né, porque me chamaram até hoje, né, e falei assim, não, vou voltar a estudar, né, eu preciso me superar, né, eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a escrever, e ainda estou aprendendo cada dia mais, né, mas esse é o exemplo que eu dou, né, hoje em dia já sei escrever o nome daquela empresa direito, né, já sei escrever, né, e ler um pouquinho melhor do que antes que eu escrevia, né, mas tudo isso através da escola, né, não só nisso, né, mas em ser se superar, né, a gente se auto-superar, né, porque não é ficar só naquilo, né, no cômodo, mas sim se superar em outras coisas mais. Olá, bom dia.
Estou aqui para falar o que a escola me ajudou a superar. Me ajudou a superar algumas indiferenças, como você procurar emprego numa empresa grande, de grande porte, e não conseguir, porque não tem um estudo completo, ou fundamental, ou ensino médio. Então, para mim foi muito bom eu ter voltado a estudar, porque consegui superar algumas coisas, alguma dificuldade, né, de escrever, isso e aquilo. E hoje em dia eu entrei como ajudante numa empresa e hoje estou como almoxarife. Graças a Deus, porque eu estou estudando. Então, é uma coisa que a escola me ajudou muito a superar isso. Porque eu cansei de bater nas portas da empresa e eles me perguntavam: você tem um ensino completo? Eu falava: não tenho, só tenho a 6ª série. Aí eles me falavam: então não serve, nós precisamos do ensino fundamental ou ensino médio. Então, para mim foi muito importante a escola, porque de ajudante você passar para almoxarife já é um grande passo na vida. Isso com o ensino fundamental, que eu não acabei ainda, mas se eu tivesse o ensino médio, talvez conseguiria alguma coisa melhor ainda. Então, para mim foi muito bom, foi ótimo. Boa noite, eu me chamo Cristiana Laurência Alves da Silva. Eu venho hoje contar um pouco da minha história, falar para vocês a importância do estudo, né, e o que mudou na minha vida. Né, hoje eu posso dizer que mudou tudo. Né, há um tempo atrás eu parei muito cedo de estudar e ao voltar hoje para a escola, né, eu me encontrei ali na Escola Mário Lago, uma casa, uma família que me acolheu muito bem e tem me ensinado muitas coisas, tem se preocupado com o que eu tenho aprendido, se eu tenho aprendido ou não. E com isso eu tenho mudado muito na minha vida profissional. Né? Hoje eu tive oportunidades que eu não tinha antes, por conta dos estudos, e de crescer numa empresa que eu estava logo no começo, quando eu comecei a estudar. Eu tive a oportunidade de crescer ali na empresa. E fora outras coisas, né, que mudou muito a minha vida, o meu jeito de falar, o meu jeito de escrever. Hoje eu posso escrever algo e quando eu vejo que está errado, eu consigo corrigir. Né? E tudo isso eu devo o quê? À equipe Mário Lago. Então, a escola fez com que eu mudasse em muita coisa, fez com que eu crescesse, pessoalmente e profissionalmente. Gente, só tenho algumas coisinhas rápidas para falar para vocês. Não desistam, jamais, não desistam de estudar, não parem de estudar. No momento que você olha ao seu redor e vê que tem gente mais capacitada que você se sente inferior, não fica pensando assim: eu jamais vou conseguir chegar na altura da minha colega, jamais eu vou chegar a ter uma profissão à minha altura. Lute para isso, lute de verdade. Para vocês que são jovens, vocês têm todo um caminho pela frente, vocês têm todo um trajeto, então siga em frente, não pare. E para as pessoas mais maduras, continue com seus sonhos, não desista jamais, tá bom? Faça com que tudo isso sirva de aprendizagem mais para frente. Hoje eu terminei meu estudo, graças a Deus. Sou dona do meu próprio negócio e estou cursando RH e administração. Então, gente, não desistam. É só o que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tá vendo? São histórias inspiradoras. É fantástico ouvir isso desses nossos alunos, né? Parabéns, viu? Parabéns aos alunos Rogério Maita Albuquerque, a Viviane Maria da Silva Nascimento, para o Moacir Ribeiro Caldas Filho, para a Cristiana Laurença,
a Cristiana Laurença Alves da Silva e a ex-aluna Josineide Josefa de Lima. Meus parabéns, parabéns para vocês por suas participações, né, por sua história. E também aí para a coordenadora pedagógica, a professora Silvana, coordenadora aí do Mário Lago, para os gestores e principalmente também para os professores, né, pelo excelente trabalho. Parabéns, né? É muito legal a gente ouvir isso, né? Você vê, logo pode ser você contando ou escrevendo a sua história. E você pode começar a fazer isso a partir da atividade que eu vou propor para você nesse programa. Presta atenção. Quais histórias de superação você tem para nos contar? Eu tenho certeza que você tem uma história muito bacana, uma história muito fantástica, boa, positiva de superação para contar. Pode ser também dos seus amigos, de um dos seus amigos, pode ser também de um familiar seu. Escolha a história, pense aí numa história e grave um vídeo. Nossa, mas aí eu vou precisar de uma câmera de filmar? Não. Grava um vídeo no seu celular. Grava um vídeo no seu celular. É muito simples gravar um vídeo no celular. Não precisa ser um vídeo de 5, 6, 7, 8 minutos. Em 2 minutos você conta bastante coisa. 2 minutos numa gravação de vídeo é bastante coisa. E aí cabe a sua história lá. Esse é o desafio. Grave um vídeo com uma história de superação, que pode ser da sua vida, que pode ser de seu amigo, de um amigo ou amiga, que pode ser de alguém da sua família. E encaminhe esse vídeo para o seu coordenador, para a sua coordenadora, assim como fizeram os alunos com a professora Silvana, coordenadora do Mário Lago, e ela encaminhou para a gente, né? Ou compartilhe também o seu vídeo em hashtag Saberes em Casa EJA, né? Nós queremos trazer aqui estes depoimentos de superação, porque você sabe que ouvindo esses depoimentos, isso vai trazendo para nós a força que às vezes parece faltar, né? Isso vai enchendo em nós a percepção da capacidade que nós temos de vencer os obstáculos da vida. Conto com vocês, ok? Então, grava o seu vídeo, eu quero passar seu vídeo aqui. Tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente até agora. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo programa. Grande abraço e até lá.